O povo de Deus tem uma riqueza incomensurável. Tem o Espírito de Deus. Nós temos o Espírito do Senhor como guia na nossa vida. Nós vamos aqui abrir a Santa Bíblia no livro da carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo fala sobre o Espírito Santo, sobre os dons carismáticos, os dons do Espírito Santo. Vamos ler aqui alguns trechos para nós rememorizarmos, né? Nós já lemos aqui sobre esse assunto, mas vamos trazer de volta aqui para você. A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando éreis pagãos, vós deixáveis levar conforme vossas tendências aos ídolos mudos. Por isso eu vos declaro, ninguém falando sobre a ação do Espírito Santo pode dizer, Jesus seja maldito. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Capítulo 14, Paulo diz assim, empenhai-vos em procurar a caridade. Aspirai igualmente os dons espirituais, para sobretudo o de profecia. Aquele que fala em línguas não fala a homem senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo. Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a assembleia. Ora, desejo que todos faleis em línguas, porém muito mais desejo que profetizeis. Maior é quem profetiza do que quem fala em língua, a não ser que este as interprete, para que a assembleia receba a edificação. Bom, apenas esses versículos que nós trouxemos para rememorizarmos o que nós já dissemos aqui acerca deste assunto, porque é um assunto muito melindroso dentro do seio da Igreja de Deus. Nós aprendemos, no decorrer desses domingos anteriores, nós aprendemos que o Espírito do Senhor foi prometido à Igreja de Jesus. Nosso Senhor, antes de ascender aos céus, ele chegou para os seus discípulos e disse, olha, eu irei para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai para que vos envie o Espírito Santo. E os discípulos ficaram, então, debaixo dessa ordem dada por nosso Senhor, ele mesmo dissera aos seus discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. E isto aconteceu. Nosso Senhor ascendeu aos céus, e na festa de Pentecostes, que é uma das festas dos judeus, o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o quinto livro do Novo Testamento, nos traz declaradamente o derramar do Espírito Santo. E eles começaram a falar, como diz o capítulo 2 de Atos, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Línguas de fogo, como diz o capítulo 2, versículo, logo no início do capítulo 2, línguas de fogo que se repartiam entre eles. Estas línguas de fogo, esse poder que os discípulos receberam, eles então saíram para evangelizar. Eles saíram para evangelizar naquela unção que o Espírito lhe concedeu a eles. Eles saíram evangelizando, porque naquele momento, o Divino Espírito Santo, conforme nos informa a Bíblia, deu àqueles discípulos o poder de falar noutros idiomas, exatamente nos idiomas daquelas pessoas que estavam na festa ali, dos judeus em Jerusalém, tinham várias outras nações que estavam ali presentes. E os discípulos começaram a falar das maravilhas de Jesus nas línguas daquelas outras pessoas. É como se tivesse uma festa aqui em Santo Amaro, e de repente tivesse aqui pessoas da Alemanha, da Suíça, da Inglaterra, entendeu? Pessoas lá dos Estados Unidos, lá da Rússia, e nós aqui fôssemos cheios do Espírito Santo, cada um de nós íamos falar no idioma daquelas pessoas. Aí o que aconteceu? Eles disseram assim, mas não são esses todos os galileus?
Por que estão falando eles sendo galileus, falando na nossa própria língua das maravilhas do Jesus Nazareno? Porque foi exatamente este o propósito de Deus. Nós vemos que intencionalmente, no coração de Deus, o propósito de Deus manifesto no derramar do seu Espírito, o propósito principal foi este: disseminar a palavra de Jesus. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo precisava ser ministrado, pregado com unção e com poder. Por isso que nosso Deus derramou do seu Espírito sobre os discípulos naquele fenômeno pentecostal que nós conhecemos nas Escrituras. Podemos perceber que o propósito principal de Deus no derramar do Espírito Santo foi para que aqueles discípulos tivessem a unção de Deus, a unção dos céus, para pregar o Evangelho, para pregar, anunciar Jesus para o mundo. Tanto é que o apóstolo São Paulo, no capítulo 2 de 1 Coríntios, ele diz: quando eu fui ter convosco, irmãos corintianos, irmãos da cidade de Corinto, quando eu fui ter convosco, eu não fui com sublimidade de palavras, e nem de palavras persuasivas, mas de demonstração de espírito e de poder, porque precisava de unção para se pregar naquele paganismo, como acontece também nos dias de hoje. Nós mostramos algumas coisas desagradáveis para vocês, nós mostramos aqui em domingos anteriores, as coisas desagradáveis que estão acontecendo nas igrejas nesses dias que nós estamos. Nós mostramos uma heresia deslavada que está manifesta em algumas igrejas pentecostais e em algumas igrejas católicas romanas. Que o cair do Espírito em algumas igrejas pentecostais e o repouso do Espírito nas igrejas católicas romanas. Para as pessoas que não sabem o que é o cair no Espírito. O que é o cair no Espírito? E a pessoa está numa reunião pentecostal, ela está sendo ali ministrada por alguém, e tem um momento, então, que se é ministrado em palavra persuasiva, é claro, né? Palavra, então a pessoa, tem um momento que a pessoa ela é orientada, e naquele exato momento ela começa a cair dentro da igreja para receber o Espírito Santo. Isso é heresia. Nós mostramos aqui para vocês imagens que estão na internet, que estão espalhadas em muitas igrejas no Brasil. Na igreja católica é o repouso do Espírito. Os padres, nós mostramos imagens dos padres colocando as mãos sobre as freiras caindo para receber o Espírito Santo. Isso não está na Bíblia. Isso é heresia. Em algumas igrejas católicas está acontecendo o seguinte: os padres, ele usa o Santíssimo, que é o Deus Baal da igreja católica romana. Então, porque o Deus Baal, você vai ver na Bíblia, que é um dos cultos mais abomináveis que existiu no tempo antigo e que Deus condenava. Deus condenava e condena o culto a Baal, que é o culto ao sol. Entendeu? Infelizmente, esse culto, de uma forma subliminar, ele existe dentro da igreja católica tradicional. Entendeu? E o Santíssimo é a representação do sol. E o que acontece? Em muitas comunidades católicas romanas, o padre, ele passa com o Santíssimo e as pessoas começam a cair. Não que eles estejam com o demônio. Elas começam a cair para poder ela receber o Espírito Santo. É que é o repouso no Espírito, que é o mesmo cair no Espírito dos pentecostais e está acontecendo em algumas comunidades católicas. O padre passa com o Santíssimo e as pessoas começam a cair literalmente no chão, para receber o Espírito Santo. Heresia pura. Não tem nada disso está na Bíblia. Mas, afinal de contas, para que Deus enviou o seu Espírito? O profeta Joel profetizou antes do derramar do Espírito Santo no dia do Pentecostes, antes do nosso Senhor nascer. Já o profeta Joel tinha profetizado, tanto é que Pedro, no dia do Pentecostes, quando ele tomou a palavra na primeira homilia pentecostal, ele declara no capítulo 2: olha, vocês estão vendo esses discípulos? Eles não estão embriagados como vós pensais que eles estão, mas isto foi para se cumprir o que está escrito no livro do profeta Joel, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. É claro que vamos
memorizar isso. A intenção principal de Deus em derramar o seu Espírito foi para impulsionar os discípulos a pregar o Evangelho. Porque nosso Senhor havia dito: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele foi derramado para quê? Para vivificar, em primeiro lugar, a sua igreja. Vivificar, para dar vida, para dar estímulo, entendeu? Em segundo lugar, o Espírito Santo, ele foi derramado. Ele foi derramado para adornar a igreja de Jesus com os dons espirituais, com os dons carismáticos, como Paulo fala aqui em Coríntios, capítulo 12. Há diversidade de dons, mas um só é o Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos através do Espírito Santo. A cada um é dado a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pelo Espírito a palavra da sabedoria, dom espiritual, dom carismático. A palavra da ciência, por esse mesmo Espírito da fé, pelo mesmo Espírito da graça de curar os doentes, mesmo Espírito, o dom dos milagres, o outro, da profecia, o outro, discernimento dos Espíritos, o outro, variedade de línguas, e o outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, que distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. A igreja de Jesus, ela é adornada dos dons espirituais. Para isso, o Espírito Santo está no seio da sua igreja. Em terceiro lugar, o Espírito Santo lhe foi dado para anunciar a vinda de Jesus. Você pode observar, quando você está lendo o livro do Apocalipse, no último versículo está escrito: o Espírito e a noiva diz, vem. Vamos ler? Vamos ler aqui o último versículo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem fala isso? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que diz isso. Vamos lá. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, uma maravilha, né? Diz: aquele que atesta estas coisas diz, sim, eu venho depressa. Vem, Senhor Jesus. Sim. Se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa. Então, esse anúncio da vinda de Jesus é o Espírito Santo que faz. É o Espírito que anuncia no seio da sua igreja que ele está chegando. É ele que nos deixa em alerta. O Espírito Santo está entre nós para anunciar a vinda daquele que há de vir nas nuvens para levar o seu povo. Em quarto lugar, o Espírito Santo está na igreja para dizer à igreja, para despertar a igreja da palavra profética e das promessas de Deus. Lendo aqui as cartas dirigidas às 7 igrejas da Ásia, no livro do Apocalipse, e todas as cartas que foram enviadas para as igrejas de Éfeso, Esmirna, Filadélfia, igreja de Sardes, vocês vão observar aqui que no final ele diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando Deus alertou com relação às igrejas que iriam se apostatar da sã doutrina, que iriam se apostatar da sã doutrina. E no final, o Espírito Santo diz assim, vamos ler aqui? As cartas que foram dirigidas às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E em todos os finais das cartas, nós vamos pegar aqui, por exemplo, a carta a Esmirna. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor sofrerá dano, o vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. Carta à igreja de Pérgamo. Vamos ler os últimos versículos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor darei um maná escondido,
lhe entregarei uma pedra branca, na qual está escrito o novo nome, que ninguém conhece, senão aquele que o recebeu. Carta dirigida à igreja de Tiatira, no final. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Carta dirigida a Sardes. O vencedor será assim revestido de vestes brancas. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Olha que coisa linda. Para que serve o Espírito Santo no seio da igreja? Para despertar o povo de Deus e para sempre lembrar daquilo que Deus tem reservado nos céus para eles. Aqui nas 7 cartas dirigidas as cartas que foram dirigidas às 7 igrejas da Ásia, no livro do Apocalipse, nos finais nós vamos encontrar. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Vamos aqui à última carta, carta de Laodiceia. Vamos lá. Ao vencedor, concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Olha que coisa linda. Para que serve o Espírito Santo na igreja de Jesus? Para consolar o povo de Deus. Quantas e quantas vezes, pessoal, você está em tribulação, você está em dor, você está em aflição, e quando a pessoa não tem Jesus, ela se desespera, ela parte para as drogas, parte para a cachaça, para o suicídio. Mas o povo de Deus é diferente, porque nós temos o Paráclito de Deus. Paráclito de Deus, no grego, quer dizer consolador. Eis que eu rogarei ao Pai e vos enviarei o Paráclito. Vos enviarei o Consolador, diz nosso Senhor para os discípulos. Então, aqueles discípulos, eles não se atemorizavam. Quando o São Pedro, o apóstolo, recebeu a palavra, a informação de que ele ia morrer. Olha, você está teimoso. Você, Pedro, você é desobediente, você não está obedecendo ao Sinédrio. Nós proibimos, depois que você levantou aquele paralítico, depois que vocês fizeram esse cego aí, nós proibimos vocês de anunciar, de ministrar milagres aqui na nossa região. E você continua, você está desobediente, você já foi preso, você, por causa da tua desobediência, agora você vai ser morto. Já que você ama tanto esse Cristo, então você vai ser morto igual a ele. Ele se atemorizou? Ele se desesperou porque recebeu essa informação de que ele morreria na cruz igual Jesus Cristo? Sabe o que ele falou para os algozes, Pedro? Porque estava com o Espírito do Senhor nele. Ele disse assim, eu não sou digno, por favor, please. Por favor, eu não sou digno de morrer na cruz igual o meu mestre, de cabeça para cima. Me crucifique de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque ele tinha o Espírito do Senhor. Porque tinha o Espírito de Deus. O apóstolo São Paulo, quando ele foi recambiado para Roma, ele escreveu uma carta. Ele sabia que ele iria morrer por amor a Jesus, pelo amor à pregação do Evangelho. Ele tinha consciência de que ele estava já contagem regressiva para a morte. E ele escreveu uma carta, mas o interessante é que ele tinha o Espírito de Deus. Escreveu uma carta para Timóteo, disse, Timóteo, eu já estou sendo oferecido em aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora me está reservada a coroa da justiça. Então, a pessoa que é de Jesus, que tem o Espírito Santo, ele tem o consolo dos céus. Por mais dor, por mais aflição. Às vezes você está sendo humilhado até dentro da sua casa, na sua família. Você está sendo até jogado fora, pisado. Você queria ter uma pessoa para confidenciar os teus segredos, o teu sofrimento íntimo. Mas você tem o Espírito Santo, que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Você tem o Paráclito de Deus que te consola. Na hora que você quer se desesperar, como aconteceu com os discípulos estavam ali, no barco, e de repente uma tempestade.
discípulos ficaram apavorados, chegou a acordar o nosso Senhor que estava dormindo na embarcação. Jesus, não te dá conta, Jesus, de que a nossa embarcação está a pique por causa da tempestade? E, nosso Senhor, por que temeis, homens de pequena fé? Como se ele estivesse dizendo, ora, você não tem que ficar com medo, eu estou aqui. Eu estou aqui. Então você não tem que ficar com medo, você não tem que temer, você tem que simplesmente confiar. E o nosso Senhor virou-se para o vento e disse, ó vento, aquieta-te. O vento aquietou. Ó mar tempestuoso, acalma-te. E o mar se acalmou. Os discípulos olharam um para o outro e disseram assim, quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E antes de ele ascender aos céus, ele soprou o Espírito, para você receber o Espírito Santo. A igreja de Jesus nunca será uma igreja fraca, porque ela tem o Espírito do Senhor. Por isso que Jesus ele diz, as portas dos infernos não prevalecerão contra a minha igreja. Diga comigo, glória a Deus. Diga glória a Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos deu o seu Espírito para sermos fortes, para sermos consolados, para sermos despertados, para sermos abençoados e preparados para a sua vida. Porque esse mesmo Espírito que adorna as igrejas a igreja de Cristo com os dons, é o mesmo Espírito que nos prepara para estar com Jesus, pessoal. Por isso que somos um povo privilegiado. Porque Deus nos concede o poder através do seu Espírito Santo. Sim, quando você tem o Espírito Santo, você tem o poder de Deus com você para vencer o inferno, para vencer o mal, para vencer as coisas ruins que estão ao seu lado. E até mesmo para você caminhar na fé, seguindo a Jesus, precisa ter o Espírito Santo. Porque senão você não conseguiria seguir o Mestre. Você não conseguiria andar na luz. Você não conseguiria seguir a Jesus Cristo neste mundo tão terrível. Nesse mundo tão distante de Deus. Nesse mundo tão materialista, tão racionalista. Nesse mundo tão cruel, tão violento, tão ruim, jamais nós teríamos condições de vencer nesse mundo se não tivéssemos o Espírito do Senhor. Que Deus nos abençoe. E cada dia mais, nas nossas orações, na nossa devoção, na nossa adoração, você vai pedir ao Senhor o Espírito Santo para estar com você. O Espírito Santo, ele vai te adornar, ele vai te preparar. E ele vai colocar você de pé. Nunca, jamais, o Espírito Santo vai colocar você jogado no chão. Você não precisa se jogar no chão para poder receber o Espírito Santo. Não. Pelo amor de Deus, não aceite isso na sua vida. Nós aprendemos com a Bíblia, aprendemos com a palavra e temos de estar de pé. O próprio apóstolo São Paulo, advertindo a igreja de Coríntios, ele diz, aquele que estiver de pé, cuidado para não cair. Ele adverte, aquele que cuida está de pé, olhe, cuidado, vigie, não caia. A advertência do grande homem de Deus, apóstolo São Paulo, para a igreja de Coríntios. Aquele que cuida está de pé, cuidado para não cair. Temos que ter cuidado, pessoal. Cuidado com as heresias, cuidado com as mentiras de Satanás, que quer tirar a fé do povo de Deus, que quer fazer o povo de Deus se desviar da fé, se desviar da palavra de Deus. Então você tem que ficar firme com Jesus na oração. Buscando em todo tempo, como diz Paulo à igreja de Efésios, aos Efésios. Ele diz lá no capítulo 6, orando em todo tempo, em toda oração e súplica no Espírito. Porque nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra todos os espíritos malignos de lugares celestiais, em Cristo Jesus. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Porque nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra os demônios. E temos que ser cheios do Espírito Santo. É uma coisa que você tem que pedir a Deus. Eu diria, até mesmo todos os dias: Senhor, me enche do teu Espírito. Porque quando você é um cristão cheio do Espírito Santo, diabo nenhum vai te vencer. Lucifer não vai te vencer. O príncipe das trevas não vai te vencer. Ele não vai conseguir arrancar você do rebanho. Ele não vai tirar você do corpo de Cristo. Enquanto você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, você só estará preparado para uma coisa. Você vai estar preparado para subir para os céus com Jesus no momento da sua vida. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe e que a sua igreja seja revestida do Espírito do Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513. Nós estamos todos os dias no plantão espiritual de atendimento. Sou o Bispo Afonso Querubim. Nós temos nosso site na internet, para os nossos amigos internautas, nosso site www.missãoyavé.com.br. E você de qualquer parte do Brasil, onde você está nos sintonizando pela internet, você vai escrever para nós, mandar o seu e-mail para missãoyavé@gmail.com, tá bem? Em nome de Jesus. Você que é da Zona Sul de São Paulo, você é o nosso convidado para participar das celebrações da libertação às sextas-feiras, às 9 da manhã, 3 da tarde e 18 horas, na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, bem no centro de Santo Amaro. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. A qualquer momento, eu estou por aqui, trazendo a palavra de Deus para o seu coração, o pessoal que está aí ligado conosco pelo YouTube. E nós vamos prosseguir a celebração aqui pela Justiça TV, diretamente aqui do santuário, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Fique de pé, por favor, pessoal. O Senhor esteja convosco.